E aí, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o professor Zé Ricker, a gente já está na nossa terceira aula de Biologia. Se vocês quiserem mais informação, acessar o material, podem olhar isso no aulalivre.net. A aula de hoje é uma aula de Ecologia. O que nós temos na Ecologia, né? A gente tem que iniciar as aulas com alguns ecoconceitos, que em muitos casos parecem coisas simples, mas que na hora da prova isso pode confundir você. Presta muita atenção porque Ecologia é um dos assuntos mais valorizados no Enem. Então é uma das coisas que pode aparecer no Enem. As federais é questão certa em prova. O que nós temos? Por exemplo, o que a Ecologia estuda? O que é o ramo da Biologia que a Ecologia estuda? A Ecologia estuda o nosso planeta, as relações existentes no nosso planeta. Eu posso diferenciar alguns conceitos, como por exemplo, uma comunidade e uma população. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Se eu chego aqui, por exemplo, com uma caixa e digo, gente, eu tenho aqui uma população. Esta população, eu coloco a mão e eu digo, é uma população de abelhas. Eu retiro apenas abelhas. Na população é o conjunto, e o conceito é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Se eu chego para vocês, por exemplo, numa caixa e digo, gente, aqui eu tenho uma comunidade. E a gente usa isso às vezes meio errado, fala nossa comunidade da igreja, comunidade disso, daquilo, Mas uma comunidade, na verdade, é o conjunto de populações. Se eu tenho uma caixa, eu digo, eu tenho uma comunidade, eu posso colocar a mão nessa caixa e tirar uma abelha. Posso tirar um fungo, posso tirar uma gramínea, posso tirar qualquer ser vivo em si, porque eu tenho o conjunto de populações ali dentro. Então, lembra, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, comunidade, conjunto de populações. A gente pode trabalhar com um termo que é bem utilizado na ecologia, que são os fatores bióticos e abióticos. O que é um fator biótico? O fator biótico é aquele fator que tem DNA, é aquele que a gente pode chamar de vivo. Sei lá, uma planta, um animal, fungo. O fator abiótico, lembrem, o A geralmente está associado com negação, o abiótico significa o não vivo, aquele que não tem o DNA, mas que em muitos casos são importantes para os seres vivos. Por exemplo, um fator abiótico, o CO2, a água, temperatura. Vocês nunca escutaram alguém falando, extraímos o DNA do CO2. Não existe. Então seriam os fatores não vivos. Numa determinada área de estudo, quando eu pego e começo a interpretar essas relações dos fatores bióticos, dos abióticos, do vivo com o meio, eu chamo isso de um ecossistema. Esse ecossistema, existem vários conceitos associados ao ecossistema, mas pensem em uma área de estudo onde o vivo e o meio se interrelacionam. O conjunto de ecossistemas forma a nossa biosfera, que é o nosso planeta. A gente conhece apenas uma biosfera até agora. E a ecologia estuda essa biosfera. Dois conceitos que também podem atrapalhar os alunos, é a questão do nicho ecológico e de um habitat. O nicho ecológico está associado com a importância biológica da espécie. É aquilo que a espécie faz, é aquilo que a espécie é, a sua importância realmente. Um biólogo, em algum momento, fez uma analogia que foi muito feliz, onde ele falou que o nicho ecológico é a profissão da espécie. O habitat é uma região ocupada por essa espécie. O habitat vai ser um lugar de moradia, pode ser o endereço da espécie. Então, nicho ecológico, profissão, o que realmente a espécie é e o que ela faz, a sua rotina. E o habitat, a sua moradia, o local onde é habitado por essa espécie. O nicho ecológico, espécies diferentes possuem nichos ecológicos diferentes, mas eles podem em algum momento entrar em um pequeno conflito, que a gente chama de uma superposição de nichos. Zonas, por exemplo, de transição entre ecossistemas, se a gente tem, por exemplo, um ecossistema A, uma floresta, onde nessa floresta existem, alguns animais, macacos. Mais adiante eu vou ter uma savana, onde eu encontro leões. Não existe uma transformação, um degrau. O cara tropeça na floresta e cai na savana. Ele não pode, de repente, botar um pé na floresta e um pé na savana. Não tem isso. Existe uma transformação de um ecossistema para o outro, uma modificação gradual, tanto da flora como da fauna, e essa zona transitória nós chamamos de um ecótono. O ecótono não tem, por exemplo, mais macacos que tem a floresta. O ecótono não tem, por exemplo, mais leões do que tem na savana. Mas eu encontro nesse ecótono macacos e leões. A vegetação também não é uma vegetação muito maior do que a vegetação que a gente vai ter na floresta ou na savana, mas eu encontro a combinação dos duas. Por que os biologistas adoram tanto essa zona de transição, esse ecótono? Porque é uma região onde nós temos uma alta
diversidade de seres vivos, uma alta biodiversidade. E como eu tenho muitas espécies nesse ecótono, eu tenho o quê? Eu tenho muitos nichos ecológicos, muito comum que ocorra uma superposição. Essa superposição, onde as espécies são diferentes e elas em um pequeno momento entram em conflito, gera uma competição. E vocês podem pensar, a competição acho que mais clássica, todo professor utiliza isso como exemplo, é das hienas e dos leões. Os leões, por exemplo, são carnívoros e têm hábitos totalmente diferentes das hienas, mas elas são carnívoras também. Então, os nichos são diferentes, mas eles entram em conflito na questão da alimentação. E por isso tem até, já foi retratado em alguns filmes, essa guerra entre hienas e leões. Tá? Uma das coisas importantes da ecologia é entender e trabalhar os processos, os fluxos de energia e de matéria que nós temos. Quando a gente estuda isso, a gente parte daquela, lembra das nossas aulinhas de ciência, aquelas primeiras aulas do que a gente vai chamar um dia de biologia, que é o estudo das cadeias alimentares. E todo mundo usa uma cadeia, aquela cadeia alimentar clássica, onde a gente parte lá de um produtor, um pezinho de capim. Esse pezinho de capim foi comido, por exemplo, por um gafanhoto, que foi comido por um sapo, que acabou servindo de alimento por um gavião, por uma cobra. Enfim, são as relações dos animais que vão ocorrendo naturalmente no nosso planeta. Só que a interpretação em prova não é uma interpretação simples. Eles não vão narrar um evento e perguntar, o que é isso? É uma cadeia alimentar? É isso? Não. Eles vão querer que vocês entendam principalmente o que está acontecendo. E o que está acontecendo associado com a energia e com a matéria. Eu tenho aqui hoje uma cadeia alimentar que é uma cadeia alimentar simbólica, que é para a gente tentar entender isso. Por exemplo, tudo começa com os produtores. Os produtores, que no caso aqui é essa plantinha, têm um grande talento. Os produtores são organismos autótrofos. Eles têm a qualidade de prender energia luminosa e transformar ela numa energia química. Que energia química é essa? A molécula de glicose. Eles prendem energia solar na cadeia. E é onde vai ter a maior quantidade de energia. Esse produtor produz o próprio alimento. E por isso ele é chamado de produtor, ele é chamado de organismo autótrofo. Só que esse produtor ele foi comido. Ele serviu de alimento para um herbívoro. Quem se alimenta do produtor é um herbívoro. Este herbívoro, ele já não é um produtor, ele já não é um organismo autótrofo, ele vai ser o quê? Ele é um consumidor. Se alimenta de alguém, é um consumidor. E ele é um heterótrofo, um herbívoro. Ele se alimentou do produtor e pegou o que do produtor? A energia do produtor. O herbívoro foi comido. O herbívoro serviu de alimento para um consumidor que é um consumidor de segunda ordem. Lembrem, o herbívoro é de primeira. Consumidores de primeira ordem são sempre aqueles que se alimentam diretamente do produtor, são sempre herbívoros. Mas o herbívoro foi comido por um carnívoro, que é esse consumidor de segunda ordem. O consumidor de segunda ordem, esse carnívoro, ele fez o quê? Ele prendeu aquela energia, só que ele também serve de alimento para um consumidor de terceira ordem, que serve de alimento para um consumidor de quarta ordem. Por exemplo, na imagem, eu tenho a plantinha sendo o produtor, aquela lagarta como sendo um herbívoro, um consumidor primário. Aquele pássaro que se alimentou da lagarta, ele é um carnívoro, é um consumidor secundário. E no caso ali a gente tem o gavião que comeu aquela ave, que é um consumidor de terceira ordem ou terciário. Muito importante é a gente associar isso. Então lembre, começa sempre uma cadeia alimentar pelo produtor. A sequência é consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Eles tentam confundir vocês em prova, presta bastante atenção. Por exemplo, o produtor não está associado com ordem, ele é simplesmente o produtor. O consumidor primário, o secundário, o terciário, o quaternário, eles ocupam ordens. O consumidor primário ocupa a primeira ordem, o consumidor secundário, a segunda ordem. O consumidor terciário, a terceira ordem. E óbvio, o quaternário, a quarta ordem. Isso até faz sentido. Só que tem outra interpretação, que não é analisando ordem, e sim níveis tróficos. Quando eles falam em nível trófico, eles consideram o produtor. Então o produtor entra na brincadeira. E não te confunde na hora da prova. Por exemplo, o produtor ocupa o primeiro nível trófico, o consumidor primário o segundo, o terciário, o terceiro, o secundário o terceiro. E o que isso chama bastante atenção? Porque isso não tem uma equivalência. Por exemplo, o consumidor primário, ele vai ocupar sempre um nível acima, porque agora entra o produtor. Então o consumidor primário ocupa o segundo nível trófico,
o consumidor secundário, o terceiro nível trófico, o consumidor terciário, o quarto nível trófico, certo? E eles podem tentar pegar vocês perguntando, no caso, né, aquele pássaro que se alimentou da lagarta, esse pássaro ele ocupa qual nível trófico? Esse pássaro ocupa qual ordem? E isso é diferente. Na ordem, ele é um consumidor secundário, um consumidor de segunda ordem. Então a gente tem ali no pássaro a segunda ordem. Se eles perguntam em nível trófico, lembra, ele vai estar no terceiro nível trófico, tá? Porque o produtor o primeiro, a lagarta o segundo e o passarinho ali, ó, que é amarelinho com pretinho, né, o terceiro nível trófico. Não esqueçam disso, essa sequência é bem importante, principalmente quando eles complicam um pouquinho que a gente vai ver daqui a pouco. Não se esqueçam então, tá? Numa cadeia alimentar, aquela sequência, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim vai, tá? Não confundam nível trófico com ordem, mas uma coisa bem importante, né? Tudo começa numa cadeia alimentar com o produtor, porque eles pegam aquela energia, né, e conseguem transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Mas tudo termina e ninguém consegue fugir do quê? Da morte. Então todos, né, os seres acabam encontrando quem? Os decompositores. E daí o cara pergunta, mas o que é um decompositor? E ele está decompondo um produtor. Ele vai ser um herbívoro. Ele está decompondo um consumidor, ele vai ser um carnívoro. Negativo. Os decompositores, que são os principais decompositores, fungos e bactérias, eles são organismos saprófitos. Eles fazem a decomposição, que é basicamente o quê? Pegar os seres que são orgânicos e transformar em inorgânico. Por isso é interessante a gente, numa cadeia alimentar, interpretar o fluxo de energia e o fluxo de matéria. No fluxo de energia, lembrem, produtor, tá? Imaginem que eu sou o produtor. Eu prendi a energia luminosa, né? Eu consumo um pouco dela, porque eu produzi propriamente para gastar um pouco, né? Perco energia e eu fui, né, comido. Isso é até meio estranho de falar, mas eu servi de alimento para um consumidor primário. Este consumidor primário pegou um pouco menos de energia, certo? Gasta um pouco de energia, ele perde muito no calor, na forma de calor, na forma de transpiração, consome um pouco e passa adiante, quando é comido, um pouco menos de energia. E assim vai indo. E que conclusão a gente chega? Que quando aumenta o nível trófico, a energia diminui. Esse é o processo. Energia unidirecional, aumentando o nível trófico, energia está diminuindo. Só que na matéria a ideia é outra. Porque olha só, os produtores pegam o que é inorgânico e transformam em orgânico. Os decompositores pegam o orgânico e transformam em inorgânico. Esse inorgânico que os decompositores produziram, vai novamente para o produtor, que pega o inorgânico e transforma em orgânico. Que vai para o decompositor, que pega o orgânico. E o ciclo, né, de matéria é um processo com a ideia de fazer o quê? De reciclar. Então, na energia é unidirecional e na matéria a ideia é de reciclagem. Cuidado com a tua prova, porque eles podem tentar complicar um pouquinho quando eles colocam uma questão de cadeia alimentar, só que eles não botam uma, duas, eles botam algumas cadeias, que a gente tem na imagem, por exemplo. A gente tem a representação, no caso, de uma teia alimentar. O que é uma teia alimentar? São várias cadeias que estão se relacionando. Simples, né? O que acontece? Aqui nessa teia tem algumas setas. Como é que a gente faz para interpretar isso? Coloca, na hora da prova, né, coloca o lápis bem no produtor e repete. Estou no primeiro nível trófico e sai seguindo os caminhos, sai acompanhando as setas. A seta, gente, é sempre o sentido da energia, né, de um indivíduo que é passada para o outro, quando se alimenta dele. Então, tu sai do produtor, a seta vai para o consumidor primário, a seta vai para o consumidor secundário e assim a gente vai ter algumas rotas. Em alguns casos, os organismos podem ter comportamentos diferentes. Por exemplo, na nossa imagem, eu tenho uma cadeia alimentar que é a árvore, que serviu de alimento para uma zebra, que foi comido por uma onça. Ou, sei lá, uma outra aqui, a verdura, que serviu de alimento para um coelho, que foi comido por um gavião. Mas eu posso ter assim, por exemplo, né, uma cadeia alimentar, por exemplo, a raposa. Posso, né? Sei lá, vai que, estou usando de uma forma hipotética, não estamos analisando o nicho de uma raposa, mas ela está se alimentando do rato. Ela ocupa ali, é o consumidor de segunda ordem. Naquela cadeia, verdura, rato, raposa. Mas a raposa, por algum motivo, resolveu variar. A raposa não quis comer o rato. E ela não quis comer nenhum outro consumidor de primeira ordem para ser um consumidor de segunda ordem. Ela foi comer uma raiz. E raiz é produtor. Então a raposa, nesse exemplo onde ela se alimenta de uma raiz, nós temos o quê? Nós temos a raposa como um consumidor primário. Então ela pode ser um consumidor primário e um consumidor secundário.
Sei lá, a raposa podia, por exemplo, se alimentar de um gavião. Podia, o gavião se machucou, estava andando, comeu. E ela ia ocupar um nível acima do gavião. E ela podia ter mais de um comportamento. Um vestibular, há um bom tempo, fez uma prova que tinha uma questão teórica. E as questões teóricas são mais difíceis, porque a gente não consegue enxergar, né? Mas essa questão teórica dizia o seguinte, ó. Temos uma cadela. Essa cadela teve filhotes, está amamentando seus filhotes, e a cadela sofre com um parasita intestinal. Esse parasita intestinal, o que ele faz? Está se alimentando da cadela. A cadela está servindo de alimento para o filhote, está amamentando o filhote, né? E o que eles colocavam como resposta da questão? Que o parasita intestinal e os filhotes ocupavam o mesmo nível trófico. A gente nem sabe qual é, mas a gente sabe que os dois têm a mesma fonte de alimento. Os dois se alimentam da cadela. E parece ruim isso, dizer, pô, coitado, né, do filhotinho tão bonitinho, foi comparado com um parasita intestinal. Mas, no caso, né, a biologia é totalmente exata. Então, é a mesma história aqui, ó. Se eu tenho todo mundo que se alimenta da verdura, essas setas, a zebra, o coelho, o rato e o inseto herbívoro, todos eles ocupam o mesmo nível, porque eles têm a mesma fonte de alimento. E lembrem, teia alimentar não bota medo em ninguém, é só um processo interpretativo de várias cadeias alimentares. Ó, vamos adiante. Uma coisa interessante, né? Os alunos sempre perguntam, professor, eu tenho que ficar decorando as pirâmides ecológicas, eu tenho que ficar decorando essas pirâmides ecológicas. Na verdade, não. Olha só, vê se não faz sentido. É só tu associar as pirâmides ecológicas como uma interpretação gráfica e esquemática de uma cadeia alimentar. Só isso. Então, se vocês entendem cadeia alimentar, pirâmide está no papo. Por exemplo, a gente pega uma pirâmide ecológica, a gente sempre interpreta de baixo para cima, independente da forma que ela tem. E nós temos 3 formas de pirâmides. 3 formas que a gente pode analisar uma cadeia alimentar. Uma pirâmide de número, uma pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. Nas pirâmides de número, a gente tem o exemplo aqui no quadro, ó, eu tenho uma pirâmide que nós chamamos de uma pirâmide direta, que é aquela pirâmide que lembra uma pirâmide normal, aquelas pirâmides do Egito, por exemplo. A gente vai da base para cima, então eu começo ali 1000 plantas. O que eu faço numa pirâmide de número? Eu pego a cadeia alimentar e eu conto indivíduos. A ideia é de contar, por isso, óbvio, uma pirâmide de número. Eu tenho 1000 plantas, essas 1000 plantas serviram de alimento para 300 gafanhotos, então era 1000, foi para 300. Esses 300 gafanhotos serviram de alimento para 20 aves. Gente, a cadeia é plantas, gafanhotos, aves. Só isso. E eu fiz o que eu contei e ela ficou com essa forminha, que é uma pirâmide direta. Podemos ter também as pirâmides, né, com número de indivíduos que elas são um pouquinho diferenciadas. Por exemplo, a pirâmide da direita, ela é uma pirâmide, a gente pode chamar de amorfa, ou sem forma, em alguns casos até deformada. Olha só como a gente pode criar o que a gente tem, né? No caso, ela não tem exatamente a característica de uma pirâmide, mas ela tem, olha só, de novo, de baixo para cima, um produtor, um exemplo bem pequenininho, uma árvore, por exemplo, que tem algumas lagartas, então uma árvore para muitas lagartas, tá? Essas muitas lagartas servem de alimento para alguns pássaros, que vão servir de alimento para outros pássaros. Só que numa questão de quantidade, ela fica com essa cara bem diferente, tá? Mas lembrem, é só de baixo para cima tu ir contando e tu lembrar que na pirâmide de número pode tudo. Pode ser uma pirâmide direta, uma pirâmide invertida, ou em alguns casos, quando ela é totalmente invertida, é só tu pegar direto e virar ela de cabeça para baixo, tá? Mas é a interpretação das cadeias. A pirâmide de biomassa, ela quase sempre, vocês podem pegar assim, a maioria dos nossos nichos que nós temos, né? Ela sempre vai ter uma cara, que é essa pirâmide direta, onde a gente tem da base para cima produtores, herbívoros, carnívoros, tá? A gente sempre vai trabalhar, sei lá, 1 tonelada de pasto serviu de alimento para 700 kg de gado, que alimentou, por exemplo, 300 kg de homens. A gente não tem, tá, essa questão de quantos indivíduos. Não, isso era na pirâmide de número. Aqui nós estamos pesando os indivíduos. Óbvio, tem uma exceção, que é a exceção que aparece bastante em prova, que é associada com quem? Com a pirâmide de biomassa, que é invertida. E essa pirâmide de biomassa invertida, que tem essa carinha da pirâmide da direita, ela tem o quê? Ela tem a parte da base menor e a parte de cima um pouquinho maior. O fitoplâncton é menor em biomassa, não em número, e o zooplâncton maior. Na verdade, isso não é um processo que iria se sustentar por muito tempo, isso dura 4 meses.
em ecossistemas aquáticos. E a explicação é que, principalmente, o fitoplâncton tem uma reprodução muito rápida, o zooplâncton precisa de baixa energia, mas é tradicional de vestibular. Botar uma pirâmide de biomassa invertida, te liga, é uma pirâmide, tá, de fito e zooplâncton. O único caso que tem, E a terceira pirâmide, que é uma representação gráfica e esquemática de uma cadeia alimentar, essa terceira pirâmide que nós temos é a pirâmide de energia. Essa pirâmide de energia, ela vai ter sempre, não existe, sempre a mesma cara. Não existe outra forma. Ela vai ser sempre uma pirâmide direta. E agora, se vocês relembrarem, uns minutinhos atrás, vocês vão começar a fazer algumas relações. Isso é muito importante na biologia. Lembra? Sempre que aumenta o nível trófico, o que acontece com a quantidade de energia? Ela diminui. Então, a interpretação na cadeia alimentar, eu estou analisando energia. O protor vai ter uma grande energia, porque ele fixou essa energia. Ele serviu de alimento, mas passou um pouco menos de energia. Essa energia vai sempre o quê? Diminuindo. O mais moderno, em alguns casos, eles botam na pirâmide ecológica algumas setas saindo dela. O que significa essas setas? Essas setas é aquela energia que está sendo dissipada, a energia que está sendo perdida e não está sendo passada para o próximo nível. E é só isso, gente. Nas cadeias alimentares, a gente tem que lembrar das sequências, lembrar que eles podem tentar confundir vocês em ordem e nível trófico, vão colocar uma teia alimentar, mas isso é só a interpretação. E nas pirâmides ecológicas, lembrem, é só uma representação gráfica e esquemática de uma cadeia alimentar. Com isso, vocês estão prontos para acertar essas questões em qualquer prova, sem muito mistério, tá? Bem tranquilo mesmo. Certo, gente? Espero vocês, tá? Na nossa próxima aula, a gente ainda tem mais coisa para ver, tem mais coisa para revisar e não esqueçam de acessar o site para trabalhar com aquela parte teórica que nós temos. Gente, até a próxima, tudo de bom, tchau! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos, YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.